Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e aqui a missionária Fátima Burejo, diretamente aqui do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do campo da UTI Espiritual, unidade de uma terapia intensiva para a tua alma. E hoje, queridos, vamos falar aqui sobre a situação aqui em 2 Crônicas, no capítulo 32. Você deveria ler toda essa história, é uma história maravilhosa, a história da vitória de Ezequias sobre Senaqueribe, tá? E eu vou meditar aqui com vocês apenas algumas partes aqui, para que não, o culto, o devocional ele não fique tão longo, tá? Mas que você compreenda o sentido dessa história, tá? O sentido desta vitória que o Senhor deu ao seu filho Ezequias. Ele deu a Ezequias. Tinha um exército, tinha alguém querendo destruir o povo de Deus, queria destruir Jerusalém, mas Deus chegou primeiro. Deus desbaratou, tá certo? E diz assim, capítulo 6, 2 Crônicas 32, a partir do capítulo 6. E pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e falou ao coração, dizendo, isso aí quem fez foi Ezequias. Aí diz assim: esforçai-vos e tenha bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa da multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia! Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear por nós. Aleluia! E o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Aleluia! Irmãos, veja que palavra maravilhosa, né? O rei Senaqueribe, ele queria ali destruir o povo de Deus, ele queria destruir ali a Jerusalém, e o povo estava temeroso, e ele queria também meter, eu vi, lendo a história toda, eu vi que ele queria, a história dele é meter terror, fazer medo, atemorizar o povo. Então toda vez que vier aquele temor, aquele sentimento em você, você já sabe a procedência. Essa é uma procedência maligna. Por isso que Deus fala muitas vezes na sua palavra: não temas, não temas, não temas. E o rei Senaqueribe, ele estava ali tentando atemorizar o povo, e ele não estava só, ele era um rei, ele tinha muitas posses, ele tinha muita gente ao seu favor, ele tinha uma multidão com ele, né? E Ezequias chamou o povo de Deus, chamou o povo que estava com ele, disse: olhe, não temas as palavras do rei Senaqueribe. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor. Aleluia! O Senhor fará maravilhas, o Senhor nos livrará das mãos do rei Senaqueribe. Aleluia! E a Bíblia diz que esta palavra confortou o povo se animou, o povo foi ali fechar, aí sim, o povo foi fechar as brechas. O povo, porque eles vinham e ainda se hidratavam com as águas do povo de Deus lá de Jerusalém. Aí Ezequias disse: pois bora fechar ali as fontes, eles não vão beber das nossas fontes não. Fechou. E tem aquele momento que nós temos que fechar mesmo as brechas. Alguém fala: Fátima, parece que você não está em casa, ninguém vê um barulho na sua casa. Porque minha casa são com as brechas fechadas, eu não tenho nada para fazer na rua. Eu não tenho nada para fazer. Eu vivo trancafiada da minha casa, trabalhando, estudando, aprendendo, curtindo meu esposo, os animais,
meditando na palavra de Deus, refletindo, vivendo. Saio para uma academia, saio para malhar, saio para ali cuidar da saúde e resolver algumas coisas para trabalhar. Mas assim, eu não tenho nada para bater perna na rua, não. Não tenho nada para fazer na rua, não. Tá? Então, por quê? Porque o meu lar, né? A Bíblia diz, né? Nos ensina que o nosso lar tem que ser como se fosse um pedacinho do céu. Então, você quer ficar longe do céu? Eu não quero ficar longe do meu lar. Eu não quero ficar, é de mim mesma, né? É de mim mesma. Então, uma pessoa uma vez perguntou: é teu marido que não quer que tu saias, tu viva assim? Digo, não, é meu jeito mesmo, eu só saio, agora saio, né? Sai no fim de semana, a gente sai, vai jantar fora, a gente sai, vai passear, a gente vai ver um parque, a gente vai fazer um turismo local, que a gente ama de paixão, tudo em comum, a gente vive a vida, a gente vai para uma praia, a gente vai para um passeio, a gente vai visitar um parente e tal, mas no cômputo geral, não é? A gente tem uma vida regrada, porque a rua não tem nada para dar, não tem nada para ensinar. Não é? Gosto de sala de aula, gosto de estar ensinando, gosto de lecionar e gosto de aprender com quem efetivamente sabe. Eu só aprendo com quem sabe, tá? Então, esforçai-vos e tem bom ânimo, não tem mais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria. O rei da Assíria era Senaqueribe e queria meter medo no povo de Deus. Nem por causa da multidão que está com ele. Ele não vinha só. Ele vinha com a multidão, que é justamente ali para intimidar. Cuidado com essa multidão, e você enfrenta, em nome de Jesus, você enfrenta em nome do Senhor. Vem cá, Senhor, me ajude cá, me ajude aqui, peça graça, peça força, peça estratégia para você vencer o inimigo, tá? Você pede com muito jeito, com muita cautela, com muito equilíbrio, com muito discernimento, mas você ali faz valer sabendo. Irmãos, preste atenção. Sabendo que conosco está o braço do Senhor. Com eles estava, o Senaqueribe disse, com eles está o braço de carne, mas conosco está o braço forte do Senhor. Sabe o que Senaqueribe disse? Ele disse assim: porventura eles pensam que vão vencer de mim? Eles não viram os prodígios que eu já fiz? Eles não viram que vários deuses que apareceram aí, eu venci todos, eu prevaleci sobre todos? Só que não era o Deus verdadeiro. A gente fala do Deus com D maiúsculo. A gente fala do Deus de toda a criação, o Deus desconhecido para muitos. Esse Deus que a gente fala, é esse Deus que Ezequias falava, né? Entendeu? Ezequias falava. E Senaqueribes, quando ele fazia menção a um Deus qualquer. Tem países aí, não é desmerecendo, porque todo tipo de discriminação religiosa, toda forma de discriminação religiosa é um tipo de crime, tá certo? A gente tem que respeitar as ideologias alheias, a gente tem que respeitar, tem que, não é? Tá certo? Como a gente também tem que exigir também. Exige que sejamos também respeitados nos nossos estatutos, nas nossas crenças, nas nossas convicções religiosas. Isto é até um texto constitucional. Então, cada um na sua. Aí tem religião que crê numa barata, né? Outro crê num rato, que o rato, Deus é um rato. Outro diz que Deus é uma barata. Outro diz, então, sim, deixa eles crerem no Deus que eles quiserem. A gente crê no Deus da Bíblia. Aqui, ó. A gente crê no Deus Salvador. A gente crê na Bíblia, a gente crê no Deus unigênito, no Deus que mandou seu Filho unigênito, a gente crê na Trindade, a gente crê no Espírito Santo, a gente crê no batismo com o Espírito Santo, a gente crê no batismo com línguas de fogo, a gente crê na grandeza de Deus, a gente fala com Deus
Pode você nesse momento taxar a gente de maluco, mas nós falamos com Deus e nós ouvimos Deus, tá certo? Nós falamos e que o mundo pense mesmo. E quando pensa que nós somos malucos, cumpre-se o que diz as Escrituras. A Bíblia diz que as coisas de Deus, elas parecem loucura para os homens, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, quando se cumpre, quando alguém diz assim, parece que depois que entrou para essa lei de crente, eu tenho uma pessoa próxima que ela sempre falava isso, depois que você entrou para esse negócio dessa lei de crente, você parece que ficou louca, não é? Não é a lei de crente, é a lei de Deus. E as outras leis que eu fui buscar, as outras informações, as outras, elas não encheram a minha alma, não me completaram como Cristo me completa, tá? Então Senaqueribe chegou e disse assim, que Deus poderá livrar vocês da minha mão? Ele ainda desafiou, porventura não vos incentiva Ezequias para que vocês morrerem de fome e de sede no deserto, dizendo, o nosso Deus vos livrará do rei da Assíria. Ele ainda tentou persuadir o povo que estava com Ezequias, dizendo, vocês estão entrando na de Ezequias, né? Não entre não, que é fria. Não entre não, é fria. Porque aí ele começa a dizer, vocês não sabem que eu e os meus pais fizemos com todos os povos da terra? Vocês não têm notícia das histórias não? O que nós já fizemos com esse povo, o que nós já perseguimos, o que nós já matamos, nós não perdemos uma. Irmão, presta atenção, eles não perderam uma até bater de frente com o Deus verdadeiro. Quando bateu de frente com o Deus verdadeiro, eles foram derrotados. Eles foram, o rei Senaqueribe, ele foi derrotado, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, tá? E Ezequias e os profetas oraram contra isso e clamaram aos céus. Aleluias. Está aqui no versículo 20, 32, 20. Não fizeram nada, peraí. A gente tem que saber, irmãos, preste atenção, quando a guerra ela é uma coisa material e quando é espiritual. Não vamos fazer nada aqui. É só olhar para o céu e dizer, tá vendo, Senhor? Tu estás vendo o meu nome circulando naquela rodinha? Senhor, toma uma providência. Ô Senhor, faz algo. Faz, Senhor, mostra a realidade, mostra que tu és Deus. Foi assim com Elias, quando Elias venceu os 450 profetas de Baal. Foi assim com vários homens de Deus. Quando alguém veio enfrentar e eles venceram todas, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Foi assim que Moisés abriu, olha, o mar vermelho, tá? Foi assim. Irmãos, preste atenção. Você tem que acreditar que você tem um Deus verdadeiro. Você não pode ter a Bíblia como uma ideologia, não. A minha ideologia é a Bíblia. É uma ideologia, não é? É uma filosofia de vida, é uma escolha, tal. Não é ideologia nem filosofia, isso é verdadeiro. Isto é real. Isto não é uma alucinação. E a Bíblia está se cumprindo todo dia, cabalmente. Creia nesta palavra, viva esta palavra, se esforce. Porque eu me esforço todo dia para viver esta palavra. Eu me esforço todo dia para estar aqui na presença do Senhor. Fácil não é, mas impossível também não, porque Deus já sabe o que tem dentro de cada um de nós. Você acha? Vamos aqui. Que quando Deus me chamou, Ele me tirou lá do mundão, lá da sucata, rainha da sucata. Quando Ele tirou lá
do lixão do mundo. Quando ele tirou lá eu digo assim, daquela vida que não agradava a ele. Quando ele foi lá e buscou, disse: opa, essa menina aqui é ouro. É ouro, eu quero para mim. É meu troféu, uma taça de ouro para mim. Fátima é ouro. Quando ele resolveu investir em mim, será que ele não sabia quem era eu? Será que ele não sabia minhas manhas? Será que ele não sabia as minhas falhas, meus deslizes? Mas aí ele me amou primeiro. Mas aí, apesar de tudo, ele resolveu investir em mim. Ele resolveu investir em você. Ele sabe o que tem dentro de cada um de nós. Mas apesar de tudo, estamos no tempo da graça. Esse Deus maravilhoso nos ama. Esse Deus maravilhoso está conosco. Este Deus maravilhoso cuida de nós. Este Deus maravilhoso, Ele está conosco em todos os embates. E Ele nos dá ousadia. Peça, irmãos, ousadia de Deus para você desbaratar o arraial do inimigo. Para você ser bem conhecido. Eu digo assim: não, eu sou bem conhecida. No céu, na terra e no inferno. Na terra, aí tem rede social, canal disso, canal daquilo, e vai, e ali, acompanhando a modernidade, acompanhando as tendências para você não ficar de fora, Só, como eu falei um dia desse, eu não sou um avatar, eu sou uma serva de Deus, Eu não sou uma Fátima avatar, eu sou serva de Deus, tá? Então, na terra. No céu, o Senhor olha de lá da sua maravilhosa glória e tem misericórdia de mim todo dia. Porque pense, quando você pensar numa mulher faltosa, cheia de falhas, lembre de mim, ore por mim. Ou mulher necessitada, essa tal dessa missionária Fátima, necessitada de Deus, não é de você, é de Deus. Necessitada do amor de Deus, do carinho de Deus, da proteção de Deus, da mão dele dirigindo minha vida, a mão protetora dele, do carinho dele, do pão que ele me dá, da veste que ele me dá, do calçado que ele me dá, eu digo assim, a saúde, a graça, o fôlego de vida. Agradeço tudo a Deus. Então, quando você lembrar de uma pessoa necessitada, espiritualmente falando, lembre de mim e ore por mim. Preciso tanto, mas eu oro bastante, viu? Faço vigílias toda noite. Participo de vigília toda noite. Círculo de oração, trabalhando e participando de círculo de oração. Trabalho online, trabalho sistema de home office. Aí você bota lá, tá Deus entregando o recado, o patrão entregando o outro e você vivendo e dizendo: Senhor, vem cá, e como é e tal, e o patrão diz uma coisa e Deus diz outra, e a gente fica ali. Daqui a um pouco a vontade de Deus sempre prevalece, E Deus é conosco, irmãos. Deus é maravilhoso, tá? Então, será que ele perdeu essa? Ele perdeu feio, tá? Ele perdeu feio, e a Bíblia diz: e muitos trouxeram a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, o rei de Judá. De modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Está aqui no versículo 23 de 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 23. O crente até sofre, mas Deus nos exalta. Deus nos faz triunfar. E muitas vezes é na terra onde nós fomos ali
entristecidos, menosprezados, Deus nos faz, Deus nos dá graça, nos dá força, Deus cuida de nós. Então, neste dia, eu não sei, eu não te conheço, eu nem sei como é que você chegou até aqui. Eu só sei que há um Deus que providenciou que você ouvisse esta pregação. Eu só sei que há um Deus que é contigo. Eu só sei que há um Deus que a tudo está atento. Eu só sei que há um Deus que se importa com cada um de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa no Senhor. Descansa mesmo, Senhor, tá aí. Toma a minha vida, toma. Ai, como eu falei na outra coisa, Senhor, eu tô só o bagaço. Só o bagaço. Senhor, tu quer esse bagaço para tu? O bagaço ele faz virar uma joia preciosa, né? E faz ainda, a Bíblia diz que Ezequias ganhou pedras preciosíssimas. Ou Jesus manda umas pedras preciosíssimas dessa para mim, brincando aqui, tá certo? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes, inclusive nas pedras, né? Em todas as pedras, pedras que são apontadas, pedras que são lançadas, pedras preciosas que uma vez ou outra se pode adquirir, não é? Então, pedras que nos ensinam um caminho melhor, que você ultrapasse todas as pedras, que você receba as pedras preciosas que Deus tem para te dar, e sua vida seja uma bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vou deixar aqui o Pix da igreja, tá? É o 819-8474-0889. Coopere com essa obra, manda uma oferta, ajude a nossa congregação, né? Somos necessitados, aqui ninguém é rico, tá? Mas somos da graça, da misericórdia, de saúde, de paz interior, que isso não tem dinheiro que pague, paz interior, prosperidade na alma, é uma alma próspera. E até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E se você sentir de Deus esse desejo, não pense duas vezes. Faça, que o Senhor ama a quem dá com alegria. Se for com pesar, Deus não recebe, né? E a gente não tem como saber o que está no seu coração. Mas faça com amor, ajude a obra. 819-8474-0889. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e fica na paz.